Quando se pensa num imperador romano, o que vem à cabeça? Poder, né? Conquista, grandiosidade. Mas e se eu dissesse que um dos homens mais poderosos da história deixou um guia não sobre como dominar o mundo, mas sobre como encontrar um propósito, servindo as outras pessoas? Pois é, bora mergulhar nas meditações de Marco Aurélio e descobrir uma visão sobre dever e comunidade que, olha, continua incrivelmente atual. Vamos começar por aqui porque esta frase, ela é a chave de tudo. Vinda de um cara que governava um império gigantesco, pensa bem, ele não acordava pensando, tenho que ser imperador, e sim, tenho que fazer o trabalho de um ser humano. E para ele, esse trabalho era totalmente ligado ao nosso papel na comunidade. É uma ideia muito forte e é ela que vai guiar toda a nossa conversa. Para a gente entender bem essa filosofia, nosso roteiro vai ter 5 partes. Vamos começar vendo o contexto do imperador, depois a ideia de que a gente é social por natureza, como isso nos leva a agir pelo bem de todo mundo, como colocar a benevolência em prática e, no final, qual é a recompensa disso tudo. Primeiro ponto, e isso é fundamental. As ideias de Marco Aurélio não nasceram num palácio tranquilo, numa torre de marfim. Elas foram forjadas no meio do fogo, em crises reais que ameaçavam a própria existência do Império Romano. O reinado dele foi complicado, para dizer o mínimo. Guerra nas fronteiras, uma pandemia terrível, a peste antonina que matou milhões de pessoas. No meio desse caos todo, uma filosofia que fala de união e de dever com o próximo não era um luxo, sabe? Era uma ferramenta de sobrevivência. E essa necessidade de união o levou a se concentrar num pilar do estoicismo. A ideia de que, na nossa essência, a gente não é um ser isolado. Nós somos feitos para funcionar em conjunto, como peças de um quebra-cabeça muito maior. Marco Aurélio acreditava que a nossa configuração de fábrica é, acima de tudo, social. Ou seja, nosso propósito mais básico, aquele trabalho de um ser humano, a gente encontra na nossa capacidade de cooperar e de se ajudar dentro da comunidade. E olha só, o primeiro pilar do argumento dele, dito de forma direta e reta. A nossa capacidade de pensar, de raciocinar, não serve para a gente se sentir superior, mas sim para a gente se conectar. Nós existimos uns para os outros. Essa interdependência é a base de tudo. E partindo daí, ele expande a ideia. Pensa assim, se a razão nos conecta, então todos nós compartilhamos uma espécie de lei em comum. E se a gente compartilha uma lei, somos cidadãos da mesma comunidade. De repente, o mundo inteiro vira um grande estado, uma comunidade universal. E aqui ele bate o martelo. Ser social não é só uma característica nossa. É o nosso princípio fundamental. É a base de quem nós somos. Então, ignorar nosso dever com os outros não é só egoísmo, é ir contra a nossa própria natureza. Simples assim. Ok, beleza. Se a nossa natureza é social, e daí? Qual a consequência prática disso? A conclusão é bem lógica. As nossas ações têm que ter como objetivo o bem da comunidade. Porque o bem de um indivíduo e o bem do todo estão completamente amarrados. É aquela história, né? O que é bom para a colmeia é bom para a abelha. Essa passagem aqui é sensacional porque ela resume a ideia de uma cidadania dupla. Ele sabia que tinha um dever com Roma, sua cidade, seu país, mas ele viu uma responsabilidade ainda maior, o dever com a humanidade, a comunidade universal. Nossas ações precisam servir a essas duas cidades. E essa ideia leva a uma lógica muito poderosa. O bem-estar de um e o bem-estar de todos não são coisas opostas, são a mesma coisa. Afinal, se somos uma parte inseparável da comunidade, prejudicar o todo é, no fim das contas, dar um tiro no próprio pé. Mas como é que essa ideia grandiosa funciona no dia a dia, na prática mesmo? Agora, a gente sai da teoria e vai ver como Marco Aurélio transformava esses princípios em ações bem concretas, em pura benevolência. Esse conselho é incrivelmente prático, mas muito desafiador. Nosso dever não é só aguentar os outros, é ajudar. Se alguém erra por não saber, a primeira tarefa é ensinar. Se não dá para ensinar, a segunda tarefa é ter paciência, tolerar. Raiva ou desprezo não entram na equação. E ele dá até um passo a passo para a gente não se perder. A lógica é trocar a raiva por uma ação que constrói. Primeiro, tentem ensinar, na boa. Não deu certo? Ok, talvez a falha tenha sido na comunicação, olhe para si. E se nada disso funcionar, então deixa para lá, aceite. O objetivo final é sempre tirar a raiva da jogada e focar na solução ou na autoanálise. Certo, mas por que fazer tudo isso?
Qual é a motivação para viver essa vida de dever e de benevolência? A resposta dos estoicos pode ser bem surpreendente. Não é sobre fama, não é sobre dinheiro, nem sobre uma recompensa divina depois da vida. Marco Aurélio sugere que, depois de cada boa ação, a gente pare e se faça essa pergunta. É um momento de autoavaliação, de refletir sobre a nossa contribuição. E, segundo ele, a verdadeira recompensa já está na própria resposta. E essa é a grande sacada. A recompensa não é algo que vem depois, ela é o próprio ato. Agir de acordo com a nossa natureza social, pelo bem comum, essa é a recompensa. É encontrar harmonia com a nossa essência e com o universo. A pergunta que fica no ar é: o que aconteceria se todas as manhãs a gente se levantasse não para conquistar o mundo, mas simplesmente para realizar o trabalho de um ser humano?